acompanhando a insatisfação com os governos neoliberais de Fernando Henrique Cardoso, veio o protesto popular através da eleição de um operário à presidência da República. No início do século XXI, Luiz Inácio Lula da Silva se torna presidente do Brasil, trazendo uma agenda política mais progressista, embora tímida, mas mesmo assim independente dos Estados Unidos, ao contrário do seu antecessor. Entretanto, o Partido dos Trabalhadores, o PT, para poder governar e ter votos suficientes no sistema eleitoral burguês, precisou se aliar com o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, que nada mais era do que um partido representante da elite nacionalista do Brasil. Ao passar do tempo, poucas conquistas os trabalhadores e a sociedade brasileira conseguiram, mas em contrapartida, as reformas de base, como a reforma agrária, democratização dos meios de comunicação, imposto sobre grandes fortunas, saúde e educação de qualidade, não vieram de fato. Os trabalhadores tiveram de amargar uma reforma previdenciária que punia a classe trabalhadora, enquanto a classe patronal continuava a burlar o sistema previdenciário e a sonegar impostos. Seu governo foi marcado por uma política externa independente, o que desagradou Washington, o que poderia ter acarretado um incidente na base de Alcântara, onde muitos cientistas brasileiros morreram. O fato de os Estados Unidos quererem a base de Alcântara como de seu uso exclusivo e insistente negação do governo brasileiro pode ter acarretado uma sabotagem, onde há grandes indícios, mas nada foi comprovado por inércia do governo do Brasil. O governo do PT fez grandes incursões nas políticas sociais, criando um sistema de cotas para que negros, índios e pobres pudessem ingressar no ensino superior, além de apoiar movimentos contra a discriminação de negros, pobres e homossexuais. A abertura de crédito monetário para a classe mais pobre e o sistema de bolsas para famílias carentes também fez grandes mudanças no comportamento dessa parte da sociedade, que passou a consumir mais. Na realidade, esse sistema de doação de dinheiro para famílias carentes já havia sido elaborado nos Estados Unidos na década de 90, quando Fernando Henrique Cardoso a aplicou no Brasil. Era a solução encontrada pelo Consenso de Washington para diminuir a pobreza, fazendo-a consumir mais. Ao passar dos anos, o governo do PT amealhou mais votos, atraindo principalmente a classe mais desfavorecida, enquanto a classe média e a alta iam perdendo espaço. Lula da Silva conseguiu deixar sua sucessora, Dilma Rousseff, que fora ministra das Minas e Energia e da Casa Civil. Dilma se tornou a primeira mulher a governar o Brasil e conseguiu se reeleger com 54 milhões de votos, mas numa vitória apertada. Acuada pela classe dos trabalhadores, a elite brasileira não conseguiu eleger seu representante, Aécio Neves, e foi preciso mudar a estratégia. Os Estados Unidos e os conservadores, tanto do Brasil quanto do exterior, começaram uma campanha para desmonte do governo do PT e as redes sociais foram largamente utilizadas. Novamente, a corrupção foi usada como estopim e motivo para a derrubada do governo, como fora em 1964, quando os militares deram um golpe e destituiu João Goulart. A mídia começou a campanha de difamação inflamada pela operação da Polícia Federal conhecida como Lava Jato, uma vez que começaram a investigar um posto de gasolina que oferecia tal serviço. Essa operação possui uma grande trama e começou a ser politicamente planejada nos Estados Unidos, onde o juiz Sérgio Moro fizera um curso de especialização em 2007. O FBI já treinara a Polícia Federal Brasileira, que se tornou conservadora, acompanhando uma tendência mundial de fascismo e de extrema-direita por causa da crise mundial do capitalismo iniciada em 2008. As crises capitalistas e imperialistas criam um ambiente favorável para a xenofobia, racismo, fascismo, intolerância e radicalismo partidário. A Europa passou a ter partidos de extrema-direita na França, Inglaterra, Itália e até mesmo na Ucrânia, onde um golpe conservador tirou o presidente eleito para entrar um mais favorável aos Estados Unidos e União Europeia.
Na América Latina, uma tentativa de golpe fracassado tentou tirar Hugo Chávez do poder, mas ele voltou com o apoio do povo. No Paraguai, o impeachment relâmpago tirou o presidente Fernando Lugo da esquerda num claro golpe que teve repúdio da Unasul. Em Honduras, um outro golpe liderado por setores conservadores e militares destituiu o presidente Zelaya do poder. Começaram uma campanha internacional contra as esquerdas, tanto na América Latina quanto no resto do mundo, e desta vez a arma para destituir governos era o impeachment, pois golpes militares já não são mais aceitos pelas elites. Encontrando um terreno fértil, o Brasil passou a ver nas ruas população de classe média e alta fazendo discursos, panelaços e críticas ferozes ao governo do PT, que passou a ser visto e retratado como corrupto. Em 2015, a campanha da extrema-direita teve até mesmo grupos fascistas em suas fileiras, portando suas bandeiras pretas com símbolo sigma. Na internet, grupos como o Movimento Brasil Livre, que dizia ser livre de políticos, recebeu doações do PSDB e seu gerente, volta e meia, estava nos Estados Unidos, cuidando de assuntos pessoais. Esse e outros grupos anti-PT também são ferrenhos anticomunistas. Há uma campanha internacional liderada pelos países mais ricos e capitalistas, utilizando todos os meios disponíveis como a mídia e partidos políticos, para destruir e erradicar o pensamento de esquerda e o comunismo. A campanha pretende igualar o comunismo ao nazismo e fascismo, se valendo, para tanto, de falsos discursos e até mesmo reescrevendo a história. Como exemplo, temos a Ucrânia, onde o novo governo conservador proibiu os símbolos do comunismo no país. E com a moralização da Petrobras. A Operação Lava Jato é para tirar de nós o pré-sal. Por que isso ficou claro para mim? Porque Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos pelo FBI para realizar essa operação. E nós sabemos que as chamadas 6 irmãs do petróleo lutaram pelo pré-sal desde a descoberta dele, e os governos petistas, e em particular a presidente Dilma, fizeram pé firme com relação ao pré-sal como soberania nacional. Ele recebeu um treinamento que é característico do que o FBI fez no macartismo e fez depois de 11 de setembro, que é a intimidação e a delação. Por que esse tipo de comportamento? Porque as chamadas 6 irmãs não são brincadeira de criança. Nós sabemos que eles desestabilizaram o Oriente Médio por causa do petróleo, desestabilizaram os Balcãs por causa do petróleo e dos minérios, desestabilizaram a Venezuela e, evidentemente, o grande alvo era desestabilizar o Brasil por causa do pré-sal. Então, a Operação Lava Jato é, vamos dizer, o prelúdio da grande sinfonia de destruição da soberania brasileira para o século XXI e XXII. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E, no entanto, o que é admirável, extraordinário, é que com um mês de governo provisório, o Temer e o Serra vão passar o pré-sal privatizado para as empresas norte-americanas. Eles estão destruindo a economia brasileira, eles estão destruindo a soberania brasileira e eles estão comprometendo as gerações futuras de brasileiros. Não é uma operação comercial, é uma operação de geopolítica, é uma operação de destruição da construção de uma república e de uma democracia
e é a tentativa de destruir o lugar que o Brasil construiu como líder dos BRICS, portanto, como líder das economias emergentes. Então, esse ato é o ato com o qual eu considero que se inaugura o governo Temer. O governo Temer tem duas grandes chaves na sua montagem. A primeira é a substituição da Secretaria dos Direitos Humanos pela Secretaria da Segurança Nacional com general ligado ao tempo da ditadura e a privatização do subsolo brasileiro e das nossas riquezas garantidoras do nosso futuro. Isso é a definição do governo Temer, a destruição da república, da democracia e do futuro.